Alô, amigos telespectadores da rede de TV Mais TV Arte HD, você que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação, TV, redes sociais, acompanhe agora conosco a edição do Plantão de Notícias, que destaca para vocês os últimos noticiários registrados. Bombardeio à usina nuclear acendem alerta na Ucrânia. Correios abrem licitação para instalação de unidades dentro de negócios. O Rio de Janeiro é a primeira capital do país a permitir a presença de cães e gatos em supermercados. E o levantamento afirma que o Brasil teve um prejuízo de 336 bilhões em 2021 com pirataria e fraudes. A previsão do tempo às quartas de final de volta da Libertadores e os comentários de Carlos Emir nos bastidores da política. Você acompanha tudo agora no Plantão de Notícias. Mais 2 navios com alimentos deixaram o porto de Odessa em meio à tensão que cerca a usina nuclear local. Vamos acompanhar a notícia. A Rússia acusou a Ucrânia de ter bombardeado a usina nuclear de Zaporizhia. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, o ataque teria sido por volta das 12 horas e 40 minutos do domingo e teria danificado linhas de alta voltagem. A Ucrânia negou. No fim de semana, foi a Ucrânia quem acusou a Rússia de atacar a usina. As Nações Unidas chegaram a fazer um alerta sobre o risco de um desastre nuclear. Hoje, o chefe da usina de Zaporizhia, Petro Kotin, fez um apelo para que o local seja transformado em uma área livre de militares. Mais 2 navios saíram hoje de portos ucranianos no Mar Negro, carregados com grãos para exportação. Agora já são 10 o número de embarcações a zarparem do país, levando 243 mil toneladas de milho, 11 mil toneladas de soja, 6 mil toneladas de óleo de girassol e 45 mil toneladas de farelo de girassol. Os produtos ucranianos devem ajudar a suprir a demanda internacional e conter o aumento do preço dos alimentos no mundo. Israel reabriu hoje a fronteira com Gaza após um cessar-fogo negociado pelo Egito. No fim de semana, Israel bombardeou o território vizinho. Foi o ataque mais violento do último ano. Pelo menos 44 pessoas morreram, incluindo 15 crianças. Outras centenas ficaram feridas. Dezenas de casas e prédios foram destruídos. Autoridades israelenses disseram que o ataque tinha como finalidade atingir o comandante do grupo Jihad Islâmica, que estaria planejando um ataque contra Israel. Em Cuba, um terceiro tanque de combustível explodiu hoje no maior reservatório de petróleo do país, em Matanzas, espalhando uma fumaça densa e preta no céu. 2 tanques já haviam pegado fogo no fim de semana, depois que um raio atingiu o reservatório. Autoridades cubanas disseram que um bombeiro morreu tentando controlar o fogo. 16 pessoas estão desaparecidas. A Companhia de Correios e Telégrafos amplia serviços em nova modalidade. Os Correios abriram a licitação para a instalação do, abre aspas, Correios Aqui, fecha aspas. O edital prevê a instalação de uma unidade de atendimento para Correios dentro dos comércios. Acompanhe. A modalidade é conhecida no mercado como loja dentro de loja. A unidade do Correios Aqui pode ser instalada em locais com atividade comercial compatível e não concorrente aos Correios. O edital prevê a instalação de 98 lojas em pequenos comércios em mais de 70 cidades no país. Quem tiver interesse, ele precisa ser uma empresa varejista, com mais, pelo menos 1 ano de atividade comercial, e ele vai comprovar, obviamente, a regularidade documental da empresa, né?
Livrarias, lojas de presentes, mini-mercados, farmácias são possíveis parceiros que podem operar com os correios modulares, se atenderem aos requisitos dos editais. A empresa oferece suporte operacional e capacitação. E o investimento inicial é a partir de R$ 580, podendo chegar a R$ 17 mil. Serviços de encomendas e mensagens, como cartas e telegramas, deverão estar disponíveis no modelo de atendimento. A estimativa de faturamento anual é de cerca de R$ 40 mil. Nós temos lá, dentro do correios.com.br, uma área específica para licitações e contratos, e dentro dessa área específica, nós temos ali um item para fornecedores em que ele pode clicar em licitação Correios Modulares. E agora uma notícia importante de um segmento que cresce a todo vapor. No Rio de Janeiro, a partir de agora, será permitida a presença de cães e gatos em supermercados. Regras publicadas no Diário Oficial e o lançamento do selo Animais de Estimação foram anunciadas esta semana para organizar e permitir a presença de pets nos supermercados. Para receber os bichinhos, os estabelecimentos devem informar ao consumidor que o local é amigo dos animais domésticos. Os supermercados com o selo vão exigir o certificado de vacinação, vermifugação dos animais. Acompanhe conosco a notícia. Animais de estimação agora são bem-vindos em supermercados da cidade do Rio. As regras foram publicadas no Diário Oficial e o lançamento do selo Pet Friendly aconteceu nesse sábado. Para receber os bichinhos, os estabelecimentos devem informar ao consumidor que o local é amigo dos animais domésticos. Os supermercados com o selo vão exigir o certificado de vacinação e vermifugação dos animais e poderão oferecer áreas de recreação e água potável. Mas atenção, será proibido entrar com cães sem coleira ou focinheira, dependendo do porte, ou sem caixa adequada para transporte de gatos. O Brasil teve um prejuízo de mais de 300 bilhões de reais no ano passado, com a consequência de fraudes com pirataria e roubo de energia. Acompanhe. O levantamento analisou o impacto do contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos em 16 segmentos da economia. Em 2021, o prejuízo causado por estas irregularidades chegou a 336 bilhões de reais. Com isso, segundo a estimativa, o país deixou de arrecadar 95 bilhões de reais em tributos. Esse prejuízo de 340 bilhões impacta de maneira surpreendente e abissal mesmo a questão da empregabilidade, e que constitui perda de mais de 500 mil empregos, causa um prejuízo na indústria de maneira significativa. O setor mais prejudicado pelas fraudes é o de vestuário, com prejuízo de 60 bilhões de reais, seguido de combustíveis, cosméticos e bebidas alcoólicas. O levantamento analisa também o custo com furto de energia elétrica, conhecido como gato, que chegou a 6 bilhões e meio de reais. Já o custo provocado por ligações ilegais na rede de água foi de 20 bilhões de reais. O estudo foi feito pela Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio e FEComércio RJ, que também assinaram um manifesto pedindo ações coordenadas do poder público no combate às ilegalidades. O combate à pirataria e o comércio ilegal, ele não pode ser encarado no Brasil como um projeto de governo. Ele tem que ser encarado como um projeto de Estado, porque é consequência de vários e vários anos de perdas que nós temos e de vários e vários governos. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Speed Mag.
Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmag.com.br. E agora, no retorno do nosso noticiário, você confere neste segundo bloco as notícias das cidades com Maurício Aragão. Rio das Ostras tem mais de 200 vagas para o mercado offshore. Prefeitura de Teresópolis inicia galeria e retoma asfalto na rua Tietê. Embalado com mais de 85% de aprovação pela população magéense, prefeito tem mais 3 ruas ganhando asfalto essa semana em Magé. Não é à toa, meu amigo Antônio Alexandre, que Rio das Ostras figurou na relação dos municípios que mais tiveram aumento de ofertas de empregos no estado do Rio de Janeiro e no país no primeiro semestre deste ano. E isso com uma importância grande do aquecimento do mercado offshore. Nos últimos dias foram anunciadas cerca de 200 vagas para diferentes funções nessa área offshore. Vale lembrar que o cidadão de Rio das Ostras pode procurar, não só pela internet, através do link encontrado na página oficial da Prefeitura, como também nos 2 endereços que atendem o Cine, o Sistema Nacional de Empregos em Rio das Ostras. O Banco de Empregos no Centro da Cidadania, no Âncora, e ainda o endereço mais recente, que funciona na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Você pode conferir aí na tela algumas das vagas disponíveis, não só para os empregos offshore, mas também para as funções em outros segmentos. Por falar em empregos, confira aí em Teresópolis, com validade até sexta-feira, dia 12, 232 vagas em 2 endereços, no Cine Prefeitura, dentro do prédio da Prefeitura, ou na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro. São vagas para diferentes funções, algumas exigindo experiência anterior, também vaga para estagiário, vagas que não necessitam de experiência e vagas para PCD, as pessoas com deficiência. A Prefeitura lembra que o fato das 232 vagas serem anunciadas não significa que todas estarão disponíveis até o prazo do dia 12, pois muitas vão sendo ocupadas durante os demais dias. Bom, e depois de muitos dias de reclamação dos moradores do bairro de Fátima e das pessoas que utilizam a rua Tietê, ligação entre o bairro do Alto e o bairro de São Pedro, finalmente a Prefeitura retomando nesta terça-feira, dia 9, os trabalhos de recapeamento asfáltico. Havia sido feita a fresagem, a retirada do asfalto antigo, e com isso ficaram muitos buracos e muita poeira, incomodando principalmente os moradores. A Prefeitura anunciando também o início, a partir desta terça-feira, das obras da galeria pluvial, também na rua Tietê. Com isso, você vê na tela algumas rotas alternativas que as pessoas deverão seguir para poderem passar pelo local em virtude do início dessas intervenções. E o município de Magé segue um canteiro de obras. No distrito de Piabetá, 3 ruas estão sendo asfaltadas.
Confira um pouco mais. Os homens do asfalto da prefeitura não param. Nesta semana, 3 ruas de Piabetá, Natalina Guiar, Servidão 3 e Servidão 4, receberam um sonhado asfalto. Maria Inês, que mora na Servidão 3, contou como era a região antes da intervenção da prefeitura. Era bastante lama, quando chovia ficava bastante alagado, algumas poças aqui em frente, mas eu sempre na esperança que um dia ia chegar. Até que vimos aí a luz brilhando, né? Os funcionários chegaram e disseram, o asfalto vai chegar. Então a gente tem que agradecer a Prefeitura de Magé, que está trabalhando com muito amor, e esses funcionários, né? Toda a equipe são homens de respeito. E você acompanha também os comentários de Carlos Emir nos bastidores da política, falando sobre manifestações também e declarações do ministro Barroso sobre o dia 7 de setembro. Acompanhe. E hoje o assunto é a frase do Barroso, em discurso recente, abre aspas. Barroso diz que atos de 7 de setembro pode mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Essa narrativa de fascismo é uma narrativa comunista muito comum. Acuse-o de quem você é e do que você faz. O regime fascista é um regime totalitário que persegue raças, é um regime onde o Estado interfere totalmente dentro da sociedade. E é usado largamente para confrontar nós, conservadores, dizendo que 7 de setembro vai ser um movimento fascista. Como assim um movimento fascista? Isso é fake news, isso é narrativa. A verdade tem que ser dita. Não podemos deixar essas manipulações e narrativas vindo de quem deveria estar defendendo a democracia, defendendo a Constituição, são os ataques frequentes ao outro lado, vamos colocar assim, como se a população brasileira estivesse querendo fazer um movimento fascista. E eles nem sabem o significado real do fascismo e o que foi o fascismo. Fascismo é um movimento único que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eles estão querendo colocar as manifestações dos 200 anos de independência do Brasil, a população ir às ruas, como foi no 7 de setembro passado, e nesse ano, que vai ser muito maior, eles já estão falando, todos eles, tanto da esquerda, a grande mídia, e também os ditos defensores da democracia, defensores da Constituição, que mais parecem popstar do que outra coisa. Como assim a manifestação vai ser o maior movimento fascista no Brasil? Nós somos patriotas, não somos fascistas. Nós defendemos a democracia e não defendemos o regime totalitário. A diferença entre o fascismo e o comunismo é que o fascismo mata em nome da raça, o comunismo mata em nome de uma causa. Essa é a única diferença ou igualdade entre o comunismo e o fascismo, que não tem nada a ver com o conservadorismo. Então fica a dica, antes de você cair nas narrativas, pesquise a história, pesquise saber o que é o fascismo. Leia sobre o comunismo, leia sobre o conservadorismo, o liberalismo. Informe-se, ao invés de ficar ouvindo narrativa. Carlos Emir Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Vamos agora à previsão do tempo, com o Clima Tempo, que anuncia previsão de chuvas moderada a forte intensidade na capital fluminense. Acompanhe a previsão com Stephanie Toso do Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma mudança no padrão da circulação de ventos ainda reforça as nuvens carregadas no sudeste do Brasil. Venta bastante no decorrer do dia, principalmente no estado de São Paulo, com rajadas que podem chegar até 60 km por hora. Ainda chove em vários momentos na região de Presidente Prudente e no Vale do Ribeira, com risco de temporais. A região da capital paulista ainda com muita nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos. Também chove na região do Triângulo Mineiro, sul de Minas e na cidade
cidade do Rio, pontualmente com moderada até forte intensidade. As temperaturas continuam baixas nestas regiões. Na capital Belo Horizonte, a nebulosidade até aumenta no decorrer do dia, mas por enquanto não tem previsão de chuva. A maior parte do estado mineiro e também o Espírito Santo continuam com tempo firme. E no interior de Minas, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%. A máxima não passa dos 20 graus em São Paulo, mas ainda chega a 27 graus na capital Vitória. No Rio de Janeiro, mínima de 18 e máxima de 23 graus. E em Belo Horizonte, a máxima chega aos 28 graus. Vamos agora ao futebol pegando fogo e vamos falar de Libertadores da América. Nesta terça-feira, dia 9, na quarta, dia 10 e na quinta-feira, dia 11, rolam jogos decisivos das quartas e finais da Copa Libertadores 2022. As duas maiores torcidas do Brasil estarão de olho nesta terça-feira, dia 9, no jogo que vale vaga para as semifinais das Libertadores da América, que será no Maracanã às 21h30. O Flamengo recebe o Corinthians pelas quartas e finais. No encontro de ida na Neoquímica Arena, os cariocas ganharam por 2-0 com gol de Gabriel e Arrascaeta, podendo perder por até um gol de diferença na volta para permanecer vivo na competição. Já o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro pela volta das quartas de final. Dentre os times classificados para as quartas deste ano, 5 deles são brasileiros: o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo e Corinthians. E confira conosco as declarações de Zico sobre o jogo do Flamengo de hoje e os demais jogos das quartas de finais. Acompanhe. Eu acho que alguns clubes nessa situação estão com uma vantagem, né? Principalmente o Flamengo. Vencer fora de casa, né, e bem, e com um resultado que oferece a ele diversas possibilidades, né? Joga por uma vitória, por um empate, também até por uma derrota com um gol de diferença. Então isso é uma vantagem grande. E o retrospecto do Flamengo dentro de casa sempre tem sido um dos melhores. Então, vejo Atlético e Cruzeiro e Palmeiras igual, né? O Atlético, que durante o jogo dele teve tudo na mão, poderia ter ampliado, fez 2, poderia ter feito o terceiro e acabou cedendo o empate, mas é um time que pode conseguir também a vaga lá em São Paulo. Os outros jogos, realmente, eu não vi, deixo para o Márcio Guedes aí, para o Edu falar. Mas no caso dos brasileiros, você acha, então, que passa Flamengo e mais quem? Corinthians, Atlético Mineiro ou Palmeiras? Eu não acho nada. Não acha? Vai ficar em cima do muro? Pode ficar em cima do muro, você que é o irmão mais velho? Não, eu vou direto. Para mim, então, Flamengo, primeiramente, boa noite. Mas ele está em cima do muro. Continua com 5? Mas é um bom observador, está com a luneira. O seu irmão mais velho diz que você tem que escolher. Não, senhor, deixa ele, é livre-arbítrio. Eu acho que passa o Palmeiras. Passa o Palmeiras. Então tem um voto aqui, Flamengo e Palmeiras. Quem são os outros jogos? Os outros jogos... então, já que o Zico nos pautou, vamos ver aqui a arte que eu pulei sobre os próximos jogos da Copa Libertadores, por favor. Tá aqui, ó. Flamengo e Corinthians, dia 9, Palmeiras e Atlético Mineiro, dia 10, Vélez Sarsfield e o Talleres da Argentina, dia 10 também, e o Estudiantes e Atlético Paranaense. Bom, voltando aí agora ao mundo dos pets, uma última notícia que evidencia a alta dos pets em todos os segmentos da sociedade. Cães participam do Campeonato Mundial de Surf na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Um campeonato mundial de surf de cães agitou as águas da Califórnia, nos Estados Unidos, no último final de semana. Acompanhe. Alta emoção canina no mar. Dezenas de cães se reuniram na Califórnia para a competição, que é dividida em categorias de grupos pequenos, médios e grandes. E muito grandes. Além do surf sozinho, os cães também competiram com os donos a bordo.
Jeffrey veio de San Diego com o cão dele, o Charlie, de 7 anos e meio, que começou a surfar aos 2. Ele conquistou o segundo lugar no grupo de cães grandes e muito grandes. Os cães são julgados em vários fatores, incluindo a duração do passeio, técnica, confiança e tamanho ou força da onda. Uma experiência que, além de unir os animais, contou com centenas de fãs nas areias. E vamos agora voltar à política aqui no estado do Rio de Janeiro, no desdobramento da campanha política do coronel Emir Laranjeira. Ao deixar o PMB, Emir declarou seu apoio a Cláudio Castro e diz que sua prioridade é resolver a questão da paridade e a gratificação de riscos de atividade militar, o GRAM. Confiram conosco essa matéria de Emir Laranjeira, justamente com o governador do estado, Cláudio Castro, falando sobre a GRAM. Olá, meus amigos, governador Cláudio Castro aqui. Eu estou recebendo hoje aqui um prazer enorme, uma honra receber o coronel Emir Laranjeira aqui. Nós tivemos um grande debate sobre segurança pública, sobre Rio de Janeiro, mas, sobretudo, sobre a questão dos nossos valorosos aposentados, pensionistas, guerreiros que devotaram a sua vida tanto pela segurança pública. Conversamos muito sobre como o avanço da segurança pública também se deu pela experiência daqueles que já não estão mais na ativa hoje, e chegamos a algumas conclusões que a gente pode sim caminhar para ajudar mais o inativo, ajudar mais o pensionista, ajudar mais os nossos heróis, prezando pela responsabilidade fiscal, mas olhando também o lado daquele que contribuiu tanto, né, coronel? É verdade, governador. Quero primeiro agradecer, estou perdendo esse tempo todo comigo aqui, mas foi produtivo, foi muito interessante o debate. Com certeza que nós vamos evoluir para uma solução, desde que ela seja coerente, claro, racional e principalmente contando com essa ideia política de que nós estamos numa luta do bem contra o mal e devemos vencer essa luta do bem contra o mal. Então, da minha parte, eu quero dizer que eu estou satisfeito com a reunião. Eu acho que tudo tem que ser resolvido de maneira calma. Essa sugestão de criar uma comissão diferente para poder raciocinar esse assunto é mais importante para tirar ele do mundo político e ficar ele à parte até que essa eleição, no final, ela seja vitoriosa. Então, é necessário isso, eu vou me dedicar a isso também, governador. Pode ter certeza que eu gostei muito de ter vindo aqui e de ter negociado, porque a política é para isso, é para conversar, para negociar e também para correr, trabalhar e ganhar. Então, é isso que eu estou sentindo aqui bem, muito bem, meu espírito livre, e vou sair daqui satisfeito, porque sei que aqui foi aberto um campo de negociação muito bom, muito produtivo e com um futuro garantido, com certeza. Então, governador, muito obrigado pelo carinho também, por ter me recebido aqui. Eu quero que todos os veteranos saibam que o seu carinho comigo está se representando também, um carinho para todos os veteranos que estão militando comigo. Só vai conhecer todos eles, se Deus quiser. Deus quiser. Coronel, muito obrigado pelo seu apoio. Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma segurança melhor para o Rio de Janeiro, que a gente tem projetos que se assemelham muito, que realmente nós lutamos por uma polícia militar, por um corpo de bombeiros, por uma polícia civil que seja equipada, que seja valorizada e que assim possa fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigado, a sua experiência é algo que me agrega muito. Queria dizer que quanto mais perto o senhor estiver, com certeza mais a gente vai conseguir melhorar a segurança pública desse Rio. Muito obrigado. Obrigado. E assim vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e internauta que nos acompanham através das redes sociais, agradecendo sempre a audiência de cada um de vocês, a nossa programação. Maiores detalhes sobre a Libertadores vocês acompanham também no programa Esporte Mais da nossa emissora. Muito obrigado e até a próxima edição.